Fala Frank, beleza? Meu nome é Henrique, eu tenho 34 anos, mas atualmente eu moro em Itapevi, São Paulo. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo espaço e pela oportunidade de contar alguns dos meus encontros com o sobrenatural. Tudo começou na década de 90. Eu fui passar férias na casa dos meus avós, que na época moravam em São Carlos, interior de São Paulo. Era depois das 20 horas. Eu me lembro porque era a tradição da minha avó servir a janta nesse exato horário. Naquela noite estavam os meus avós, meu tio mais novo e eu estava na sala vendo TV. Meu tio jantou e saiu rápido porque quase toda a família estava no centro em uma lanchonete. Um detalhe muito importante que eu preciso explicar para que você possa entender esse relato é que a casa dos meus avós era em uma esquina. Tinha também um clube na frente e um imenso canavial ao lado. Naquela noite meu tio saiu rápido e esqueceu a carteira em cima da mesa. Minha avó pediu para eu levá-la para o meu tio. Como a casa era de esquina, eu saí correndo no quintal para alcançar o meu tio. Na época eu tinha 10 anos e já ouvi histórias sobre esses monstros, mas só achava engraçado. Eu corri, porém não encontrei o meu tio. Foi então que eu olhei de canto de olho e percebi alguém meio que agachado atrás do muro, meio que se escondendo. Aí eu tive a brilhante ideia de jogar uma pedra para assustar quem estava ali. Quando eu joguei a pedra, aquilo parou de se mexer. Levantou bem devagar e colocou as mãos enormes no portão e olhou para mim. Eu simplesmente travei. Eu não consegui correr ou gritar, mas a sensação de perigo me destravou e eu corri com tudo, chamando o meu avô. Ele, quando me viu correndo, até deu risada, mas quando ele olhou para o portão, o seu sorriso desapareceu na mesma hora. Nós corremos para dentro da casa e ouvimos quando aquele bicho correu para o lado do canavial. No outro dia, um vizinho que meu avô brincava, dizendo que ele era um lobisomem, veio no portão, nos cumprimentou e do nada falou olhando firmemente com uma voz grave. Cuidado, menino. A noite é muito perigosa. Ainda mais quando você só tem pedras para se defender. Se eu quisesse, você já não estaria mais aqui hoje. Nós entendemos o recado e 2 dias depois eu voltei para a casa da minha mãe. Foi uma experiência de dar arrepios. Além dessa, eu tenho outros 2 relatos com o lobisomem, mas que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu não acreditava nesses monstros, mas hoje eu afirmo que eles existem. Um abraço e fica com Deus. Olá, meu nome é Eric, eu moro em Idaho, Estados Unidos e gostaria de relatar minha experiência que eu passei com a minha namorada. Já faz 7 anos que isso aconteceu. Eu e minha namorada, que se chama Helena, sempre gostamos de acampar. Aproveitamos um certo fim de semana de primavera para ir a um camping. Colocamos tudo o que iríamos necessitar para o camping e dirigimos por uns 40 quilômetros até chegar em nosso destino. Quando chegamos era por volta das 3 horas da tarde. Contemplamos a vista espetacular das árvores, o canto dos pássaros. Havia um lago perto de onde estávamos e planejamos fazer trilha. Após comermos o hambúrguer e já ter armado nossa barraca e todos os equipamentos, fomos dar um banho no lago e fazer um pouco de trilha. Quando estava quase escurecendo, eu busquei um pouco de lenha para fazer o jantar e nos aquecer do frio. À noite, eu e Helena estávamos sentados ao lado de uma fogueira e assamos marshmallows para comer. E ficamos ali conversando um pouco. Creio que depois das 9 horas da noite entramos em nossa barraca. Helena usou meu peito como travesseiro. Não me lembro a que horas eu adormeci, mas eu me lembro de acordar de madrugada com barulhos estranhos. Eu escutei passos que pareciam de alguém. Escutei sussurros, mas não compreendia o que falava. Estava dando voltas ao redor da nossa barraca. Eu fiquei com medo de poder ser assaltantes. Minha namorada acordou e me abraçou forte. Eu me perguntava o que alguém fazia ali, naquela hora da madrugada, ainda mais em um local de camping. Eu evitei sair da barraca. Eu poderia ser atacado e expor a Helena, e não sabia se aquela pessoa estava armada. Aqueles passos continuaram até que eu escutei se afastando. Durante um certo momento tudo ficou quieto. Nós só escutávamos o piar das corujas e pássaros noturnos. Eu pensei em sair da barraca quando eu escuto de novo aqueles passos se aproximando de nós. Dessa vez pareciam ser mais pessoas. Andavam ao redor da nossa barraca. Meu corpo estava tenso e temia o que poderia acontecer.
Eu e Helena ficamos ali abraçados, tentando não fazer barulho. Eles sussurravam entre si palavras incompreensíveis. De repente, um deles pareceu se posicionar ao lado de onde estava a cabeça de Helena. Ela se esforçava para não gritar. Não entendia qual era a intenção daquelas pessoas. Se estavam tentando fazer alguma brincadeira de mau gosto para tentar nos assustar. Novamente, eles foram embora. Porém, uns minutos depois, eles voltaram. Pareciam rir de alguma coisa. Foi quando um deles começou a deslizar o dedo na tela de nossa barraca, bem onde estava a cabeça de Helena. Começou a desenhar 4 círculos e uma cruz no meio. O desenho foi feito com um tipo de tinta vermelha. Eles permaneceram ali por vários minutos até que foram embora. Novamente um silêncio tomou conta do lugar e nem mesmo o piar das aves já era possível se escutar. Com o passar do tempo, cada músculo do meu corpo foi relaxando, até que eu peguei no sono quando estava mais calmo. No dia seguinte, quando acordamos, eu saí da barraca e verifiquei que nada havia sido roubado, mas pasmem, o que eu e Helena vimos foi muito estranho. Havia vários símbolos estranhos, 4 círculos e uma cruz no meio por todo lado, nas árvores, na nossa barraca e no meu carro. E o mais assustador foi que esses símbolos foram desenhados com sangue. Mas eu não sei se era sangue humano ou de algum animal. Nem preciso dizer que imediatamente eu e Helena arrumamos nossas coisas e caímos fora dali. Após entrar na estrada, paramos em um posto de gasolina para abastecer e comentamos com o frentista a experiência que tivemos. Eu fiquei ainda mais assustado com o que ele disse. O frentista nos disse que nós não éramos os primeiros a passar por aquilo. Várias pessoas tiveram aquela experiência. O caso mais grave foi de um casal que acampou onde passamos a noite. Eles foram no posto de gasolina e depois foram acampar em outro lugar no dia seguinte. Na segunda noite, em um camping, aquele grupo de pessoas rasgou a barraca e saiu arrastando a mulher pelos cabelos bosque adentro. Apagaram seu marido com um golpe em sua cabeça e, quando ele acordou, sua mulher havia desaparecido. E vários daqueles símbolos estranhos estavam desenhados por todos os lados. Ele relatou à polícia, que fez uma busca por toda a região, mas apenas encontraram suas roupas a uns 20 quilômetros de distância dali. Até hoje não se sabe quem são essas pessoas ou o que querem, se são algum tipo de seita sinistra, e infelizmente nenhum suspeito foi identificado. Eu e Helena nos demos conta do perigo iminente que corríamos naquela noite, e não entendemos o porquê não nos atacou. Apenas sei que naquele bosque eu não quero voltar nunca mais. Desde que eu era criança, eu escutei histórias sobre bruxas, lendas. Eu me chamo Márcio, eu tenho 56 anos. A experiência ocorreu em 1996. Eu trabalhava como caminhoneiro. Uma certa vez eu estava voltando para casa. Eu havia feito uma entrega de carga em Puerto Madre, Buenos Aires. Quando eu cheguei em Buenos Aires, capital, o meu caminhão começou a apresentar defeitos mecânicos. Devido a isso, eu ficaria mais ou menos umas 3 semanas sem o meu caminhão até que o reparo fosse feito. Eu tinha um amigo que infelizmente é falecido hoje em dia. Ele se chamava Abel. Abel era caminhoneiro como eu. Após tomar ciência da minha situação, ele me convidou para ir com ele entregar uma carga até a província de San Juan. Na época, como eu estava divorciado, não seria um problema, pois ninguém me esperaria ansiosamente em casa. Eu aceitei, iríamos revezar no volante. Ele me pagaria uma quantia por ajudá-lo naquela viagem. Hospedagem, comida, tudo seria por conta dele. Fizemos uma longa viagem e chegamos em uma pequena cidade no interior de San Juan, após cansativas horas de viagem. Era uma cidade que creio que naquela época deveria ter no máximo 12 mil habitantes. Porém, quando eu cheguei, eu percebi uma certa preocupação naquelas pessoas. Eram umas 4 horas da tarde. Deixamos a carga na empresa e fomos com um caminhão até um posto de gasolina. E de lá seguimos a pé até um barzinho. Começamos a tomar uma e jogar conversa fora. Até que chegou um rapaz franzino que conhecia o Abel e se entrosou com a gente.
Nisso eu percebia que os comércios já estavam fechando. Eu resolvi perguntar o porquê daquilo. O rapaz olhou para mim meio desconfiado e desconfortável e falou algo que eu não entendi. Eu percebi que ele queria desviar o rumo da conversa. Meu amigo Abel, porém, como era um sujeito muito folgado naquela época, começou a zoar dizendo que o povo daquela cidade era medroso e acreditava muito em assombração. Daí eu me lembrei de algumas histórias de lendas de São Juan e perguntei: será que as pessoas aqui têm medo das famosas bruxas de São Juan? Quando eu disse isso, o dono do bar atrás do balcão me olhou muito sério e disse: nunca mais mencione esse nome aqui dentro. Eu olhei para ele sem entender e querendo rir ao mesmo tempo, pois tudo aquilo parecia uma tolice para mim. Um povo acreditar em bruxas. Mais tarde, porém, eu entenderia. O dono do bar falou que estava fechando o estabelecimento e que tínhamos que ir embora. Ainda eram umas 6:30 da tarde. Eu não entendia por que ele queria fechar o bar tão cedo. Um certo tempo depois, as ruas da cidade já estavam quase desertas. Pela primeira vez eu senti calafrios. Foi algo que eu nunca mais vou esquecer. Fomos até um camping onde lá havia uma mulher que nos cedeu 2 barracas. Nos preparamos para jantar e depois, como todo argentino, ficamos tomando um mate e conversando até umas 11 horas da noite. O sono bateu e fomos dormir. Entramos cada um em suas barracas e nos acomodamos até pegarmos sono. Eu me lembro que por volta das 2:30 da manhã, eu acordei com uma vontade de ir ao banheiro, pois eu havia tomado muito mate. Eu estava tão apertado que eu decidi não ir até o banheiro do camping e fazer debaixo de uma árvore que ficava a uns 10 metros das nossas barracas. Eu acendi uma das luzes e caminhei até essa árvore. Eu comecei a fazer as minhas necessidades. Porém, quando eu me viro, eu vi algo que é impossível para qualquer pessoa esquecer. Com a ajuda da luz, eu vi em um galho de uma árvore muito alta um pássaro muito estranho. Esse pássaro estava me encarando. Tinha olhos muito escuros e grandes, maiores que de um cavalo. Era um pássaro de quase 3 metros de altura. O mais assustador era que aquele pássaro tinha traços femininos. Parecia uma mistura de pássaro e mulher ao mesmo tempo. Aquilo tentava se esconder da luz, mas não dava porque era muito grande. Eu fiquei uns 10 segundos olhando para aquilo, mas parece que tudo estava em câmera lenta para mim. De repente aquela criatura levantou o voo e eu pude ver as suas asas enormes, parecendo Batman nos filmes quando ele planava no ar. Mas aquilo voava como um pássaro. Eu pude ver com mais detalhes que aquilo tinha até seios de uma mulher. Aquilo me deixou em choque. Na hora eu me lembrei das histórias de bruxas que as pessoas contavam naquela província e não tinha dúvida que aquilo era uma bruxa terrível. Eu corri até o Abel, acordei ele e pedi para irmos embora dali. Eu dizia o tempo todo que saíssemos dali. O Abel, sem entender nada, retrucou: como que você quer ir embora? Tá de madrugada. A gente acabou de chegar, você tá ficando doido? Eu falei para ele que eu vi algo terrível. Eu pedi a chave do caminhão e disse que eu iria dormir dentro da cabine do mesmo. Mas ali naquela barraca eu não iria dormir mais. Eu me sentia muito vulnerável. Ele, meio confuso, me deu a chave e eu fui até o caminhão. A verdade é que eu não consegui dormir naquela noite. Eu tinha medo daquela coisa voltar e talvez até pegar o Abel enquanto ele dormia. Quando foi de manhã, o Abel me chamou e eu abri a porta do veículo. Eu disse a ele tudo o que eu vi. O Abel, porém, ficou me zoando, dizendo que eu só vi um pássaro, nada mais do que isso. Mas eu retruquei e disse: Abel, onde você já viu um pássaro de 3 metros de altura, com cara de mulher e até busto de mulher? Ele continuou insistindo que eu estava doido. Durante o dia tivemos que resolver algumas papeladas e ele pegou uma carga para levar para Buenos Aires. E com isso, finalmente voltaríamos para casa. Eu me lembro que era um domingo. Começamos a tomar nosso caminho rumo a Buenos Aires. Eu já estava aliviado de ter que deixar aquele lugar. Era por volta das 7 horas da noite.
Porém, eu teria uma surpresa muito desagradável. Em um certo trecho, ainda dentro da província de San Juan, na beira da estrada, nós vimos o vulto negro que parecia um pássaro. Na hora, o meu coração acelerou. O Abel, vendo aquilo, perguntou-se o que era aquele bicho. Eu falei para ele que era a bruxa, a mesma bruxa que eu vi no camping na noite passada. Quando já estávamos perto de cruzar com aquela coisa, os faróis iluminaram bem e vimos aquela coisa terrível, macabra, um bicho metade ave, metade mulher e uma cara assustadora. O Abel ficou aterrorizado quando viu aquilo e com certeza percebeu que eu não estava delirando. Após chegarmos em casa, eu preferi nem contar isso para ninguém. Foi algo inacreditável. Até hoje, após tantos anos, eu sinto calafrio de falar sobre isso. Eu afirmo a vocês que bruxas existem, e não sei por qual motivo naquela província existem tantas delas. Porém, se em toda a Argentina se fala tanto dessas bruxas, e isso deu uma má fama para San Juan. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Olá, eu vou me identificar nesse relato como Fábio. Por questão de segurança, não posso dizer a cidade em que ocorreu o fato sinistro comigo. Posso dizer apenas que foi no interior de Goiás. A cidade que eu moro é muito pequena e todos se conhecem. E aviso de antemão a você que está vendo esse vídeo que não quero convencer ninguém a acreditar no que eu passei. Porém, os fatos vão dizer por si só. No ano de 2015 eu trabalhava em um armazém. Sempre trabalhei com safra, sou auxiliar de produção. Naquele ano chegou um casal na minha cidade. Eles moravam a umas 2 ruas depois da minha casa. A mulher parecia ter uns 40 anos, mas era uma mulher vistosa, andava sempre maquiada e era uma mulher que chamava bastante a atenção dos homens da minha cidade. Já o seu marido era um sujeito fechado, com cara de gente ruim, barba grande, parecia ter uns 50 e poucos anos. Tinha a pele marcada, o que indicava que ele trabalhava por muitos anos debaixo do sol forte. Naquela cidade ninguém foi com a cara dele. A mulher não era muito de conversa, mas era um pouco mais educada com as pessoas. Era uma pessoa que parecia tentar ser discreta. Um amigo meu que trabalhava em um supermercado disse que viu ela conversando com o dono do supermercado. Até onde ele conseguiu ouvir, ela disse que veio de uma outra cidade no interior de Mato Grosso do Sul. Ela se mudou porque o seu marido conseguiu um trabalho aqui na cidade. Algumas coisas chamavam a atenção. Muitos diziam, porém eu não sei se é verdade, que quando o marido dela saía para trabalhar, um homem desconhecido chegava na sua casa e passava bastante tempo lá, e saía somente ao entardecer. Por ser uma cidade pequena, logo todos pensaram maldade. Começaram a dizer que o marido daquela mulher era corno, pois aquele cara que entrava na casa dela era o seu amante. Depois de uns 3 meses da chegada daquele casal, algumas pessoas começaram a relatar que à noite as pessoas escutavam barulhos estranhos. Parecia de um animal muito grande que estava rosnando. Outras relataram que os cães latiam para algum bicho que ficava escondido perto do cemitério da cidade. Houve uma mulher que afirma que quando voltava do culto, lá para as 10 horas da noite, ela passou por um caminho de terra. Não havia iluminação, mas o céu estava claro e iluminava o caminho. A área que ela passava era de descampado. Ela sempre passava por ali. Ela não tinha medo, pois já estava acostumada. Ela disse que em um certo momento passou em frente a um ferro velho. Ela disse que começou a escutar uns barulhos vindos de dentro do amontoado de latarias velhas de carros. Parecia que alguém estava vasculhando em meio ao lixo. Ela pensou se tratar de alguém que estava trabalhando ali no local. Porém, ela teve um susto tremendo. Ela viu que debaixo de um carro velho saía um bicho muito feio, semelhante a um cão, mas do tamanho de um jumento. Aquilo olhou para ela. Ela viu que o bicho tinha olhos amarelos parecidos com olhos de gato. O bicho tinha um focinho muito longo e suas orelhas eram pontudas.
Aquele animal era forte como um gorila, porém a sua traseira era pequena e com as pernas tortas como a de um cachorro. Aquele bicho a ficou encarando. Ela ficou tão apavorada com aquilo que saiu correndo o mais rápido que pôde. Ela não soube dizer se aquele bicho a seguiu, mas ela conseguiu chegar em casa com segurança. A cidade toda ficou sabendo desse caso. Alguns não acreditavam nela. Já outros moradores diziam que ela viu um lobisomem. Além do mais, já havia dias que coisas estranhas estavam acontecendo naquela cidade. Muitas pessoas com más línguas começaram a dizer que aquele sujeito que chegou na cidade poderia ser a tal besta, pois antes dele chegar, aquelas coisas não aconteciam. Eu não acreditava naquelas crendices. Achava e ainda acho que os moradores da minha cidade eram muito fofoqueiros. Eu tentava me manter alheio de toda aquela situação. Porém, eu nem imaginava que o pior estava prestes a acontecer. No meu trabalho, uma máquina agrícola furou o pneu. Tivemos que levá-la a um borracheiro. Esse borracheiro estava com bastante trabalho, e quando ele terminou já era quase 7 horas da noite. Levamos o pneu para colocá-lo na máquina, e isso tomou bastante tempo. Quando finalmente terminei o meu trabalho, eu comecei a voltar para casa. Era um caminho escuro. Geralmente eu ia para o meu trabalho a pé. Eu me lembro que havia um atalho, e esse atalho era justo na rua daquele homem estranho. A sua rua não tinha iluminação, e na quadra à frente à sua casa havia somente mato. Eu me lembro que na esquina comecei a escutar um alvoroço de cães. Havia muitos cães que estavam latindo para alguma coisa. Porém, como estava muito longe, eu não conseguia ver bem o que era. À medida que eu fui me aproximando, eu pude ver um cão enorme, acuado no meio daqueles outros cães. Aquela coisa dava tapa nos cães. Eu pude ver que, apesar de parecer um cão negro, suas mãos pareciam humanas, porém muito grandes. O meu desespero começou quando aquela coisa me viu. Eu pude ver seus olhos, que eram muito amarelos, e tinham um efeito sobrenatural que dava muito medo. Eu percebi que aquilo não era algo normal. Aquele bicho, quando me viu, se pôs de pé em 2 patas, como se fosse gente, e começou a me encarar. Nesse momento, tomado de medo, eu corri e escutei aquela coisa correndo atrás de mim. Desesperado, eu comecei a gritar por socorro. Eu percebi que o bicho era muito veloz e já estava se aproximando de mim. No desespero, eu vi uma árvore e tentei subir nela. Porém, eu não fui rápido o suficiente. Eu senti aquele bicho agarrar o meu calcanhar direito, me puxou e me lançou ao chão. Eu fiquei meio tonto, pois eu bati a cabeça no chão. Aquele golpe doeu todo o meu corpo. Foi então que aquele bicho começou a me arranhar. Eu gritava de dor e por socorro. As garras daquele bicho, quando me arranhavam, pareciam facas. Eu já esperava o pior. Eu pensei que não iria sobreviver naquela noite. Porém, eu escutei um tiro. Aquele monstro deu um uivo de dor tão alto que eu fiquei com meu ouvido chiando. Eu escutei mais tiros. Então aquela criatura saiu correndo e se embrenhou no mato. Quando eu olho para cima, eu vejo aquele homem, que ninguém gostava e ainda chamavam de porco. Ele veio correndo com uma espingarda na mão. Ele me levantou e me levou até sua casa, que estava somente a 30 metros de onde eu fui atacado. Ele me colocou em uma cadeira já dentro de sua casa e chamou a sua mulher. Ele pediu para ela chamar uma ambulância para me levar para o hospital. Ele comentou que me conhecia, que já tinha me visto no bairro. Ele disse que aquilo que me atacou era um lobisomem, mas que não me preocupasse, pois ele não iria voltar mais naquela noite. Eu perguntei quem era ele e sua mulher. Ele disse o seu nome e que havia um tempo que aquela criatura estava atrás de sua mulher, pois era o seu ex-marido. Então eles fugiram de sua cidade para a minha, para se esconder daquela criatura. Mas infelizmente aquele bicho os encontrou de algum modo. Enquanto nós esperávamos a ambulância, e eles tentavam limpar um pouco os meus ferimentos, ele comentou que quando sai de sua casa para trabalhar, ele pede que o seu cunhado, irmão de sua mulher, fique com ela para que ela não ficasse sozinha. O cunhado dela mora em uma cidade vizinha. Enquanto ele falava aquilo, eu comecei a ligar os pontos,
e me dei conta que era uma total besteira o que o povo dizia. As pessoas cheias de maldade diziam que sua mulher era infiel, que ele era um lobisomem, mas no final das contas, aquele cara era um bom homem e salvou a minha vida. A ambulância chegou e me levou para um hospital. Esse mesmo homem foi até a minha casa e avisou a minha família o que aconteceu. Quando eu cheguei no hospital, alguns minutos depois chegou a minha família. Eu fui hospitalizado, mas fiquei fora de perigo. Depois que eu voltei para casa, eu fui até a casa daquele homem para agradecer o que ele fez por mim, mas ele já não estava mais. Ele e sua mulher haviam sumido, provavelmente fugindo daquele lobisomem. Eu aprendi algo muito importante com aquilo. As aparências enganam, e não devemos julgar ninguém que não conhecemos por sua aparência. Todos pensavam que aquele sujeito era mau, o lobisomem que assombrava a cidade, mas era uma boa pessoa. O povo tem uma má língua, e hoje em dia as pessoas não têm mais empatia. E afirmo a vocês que lobisomens existem, pois eu tenho as cicatrizes daquela noite. Boa noite. Olá, me chamo Anderson. Eu sou natural de Tuberlândia, no estado de Goiás. Mas o que vou relatar aconteceu comigo na cidade de Jataí, no ano de 1997. Hoje eu tenho 48 anos de idade e me lembro desse ocorrido como se fosse ontem. Naquele ano, eu consegui finalmente ingressar na Universidade Federal, logo eu me mudei para a cidade de Jataí. Antes eu ainda morava com os meus pais. Havia até comprado uma moto recentemente e fui para Jataí nela. Com um pouco de ajuda financeira dos meus pais, que ambos eram funcionários públicos, consegui alugar um lugar para eu morar e estava buscando emprego. Porém, eu ainda não havia encontrado nada. Passando-se 2 meses, que já estava estudando na universidade, cursando engenharia, fiz bastante amizades com outros estudantes. Houve uma semana que soubemos que iria haver um evento estudantil na universidade, porém era facultativo de irmos ou não. Esse evento iria acontecer em uma sexta-feira. Um amigo meu, o Ariel, que estudava junto comigo, comentou que iria fazer uma festa em uma chácara que seu pai tinha e que a usava para fazer eventos, e estava livre naquele dia. Ele já tinha combinado com outros estudantes e perguntou se eu não queria ir. Como eu estava novo na cidade, aceitei seu convite. Queria conhecer lugares novos e fazer novas amizades. No dia combinado, na sexta-feira, a umas 10 horas da manhã, peguei minha moto e fui para a chácara do pai do Ariel. Quando eu cheguei lá, já havia umas 3 pessoas, incluindo o Ariel. A nossa intenção era de passar todo o fim de semana ali e só voltar no domingo no fim da tarde. Fizemos uma vaquinha e compramos carne para fazer churrasco e muita cerveja. As horas foram passando e por volta de umas 4:30 da tarde já éramos um total de 9 pessoas. Estávamos tomando um chopp e comendo um bom churrasco e escutando boa música. Também havia umas moças muito bonitas e eu estava de olho em uma que já estava lá. Me enturmei com a galera e só foi curtição. Viramos a noite e fomos dormir por volta das 4:30 da manhã. A chácara tinha bastante espaço para dormirmos todos dentro da casa. Já no sábado pela manhã, por volta do meio-dia, já estávamos todos de pé. Alguns dos rapazes foram de carro comprar mais cerveja, comida e carne. Depois de algumas horas de comermos, começamos a beber de novo e seguimos até entrar a noite. Assamos carne e fizemos uma fogueira para nos aquecer do frio.
A noite ia passando e por volta de umas 11h30 aproximadamente, um dos nossos amigos, que se chamava Ricardo, levantou para ir ao banheiro. Mas havia um problema. Aquela casa só tinha um banheiro e justo na hora que ele queria usá-lo, estava ocupado por uma mulher que havia bebido muito e estava vomitando. Então, ele resolveu urinar dentro do mato que havia ao lado dessa chácara, que ficava no sentido oposto de onde estávamos. Vi quando o Ricardo começou a distanciar-se e entrar naquele matagal que era um pouco denso. Estávamos ali conversando quando, alguns instantes depois, ouvimos um grito que vinha de dentro daquele matagal. Percebemos que era o Ricardo, que vinha correndo na nossa direção e ele gritava para a gente correr e entrar dentro da casa. A gente levantou e ficou sem entender o que ele queria dizer com aquilo, e ele continuava gritando para a gente entrar na casa. Nessa hora, corremos para dentro da casa. O Ricardo pediu para fechar as portas e as janelas. Perguntamos a ele o que havia acontecido. De início, eu pensava que ele tinha visto algum boi enfurecido que havia se soltado ou algum animal perigoso. Mas o Ricardo disse que tinha visto a mula sem cabeça. Enquanto ele estava no mato, ele escutou uns galopes de cavalo, barulhos de casco, e quando olhou para a sua esquerda, ele viu uma bola de fogo grande que vinha na sua direção. No momento em que ele acabou de explicar o que havia acontecido, nós escutamos um relinche alto e assustador, seguido de um barulho de cascos, e estava se aproximando da casa. O Ariel olhou pela fresta de uma das janelas da casa e se virou para nós pálido, dizendo que a mula sem cabeça estava lá fora. As moças começaram a chorar e outras a rezarem apavoradas. Aquela criatura rodeava a casa e parecia que estava derrubando tudo que estava lá fora. Houve um momento em que a mula sem cabeça começou a dar coices na porta da cozinha. Aquilo deve ter durado uns 20 minutos, até que percebemos que aquela criatura estava indo embora pelo mesmo caminho que veio. Depois daquele ocorrido, ninguém teve coragem de sair lá fora. Ficamos ali mesmo dentro da casa. Na manhã de domingo, quando saímos, vimos que a comida, garrafas de cerveja e outras coisas estavam todas reviradas. O carro de um dos nossos amigos estava com um amassado na porta direita, como se tivesse sido golpeado. Já não tínhamos mais ânimo de estarmos ali. Começamos a limpar tudo, então no domingo às 8 da manhã, fomos embora dali, eu na minha moto e o resto em seus carros. Uma das moças que estava conosco disse que talvez a mula sem cabeça poderia estar com raiva por estarmos ali. Eu, sinceramente, depois daquela noite, nem queria mais saber de assítios ou chácaras, pois sempre me lembro daquela cena bizarra.